É. O Bananinha, pessoal, tentou se aparecer ali na sessão e enquadrar o ministro, só que ele levou uma surra. Por quê? Porque o ministro é muito bem preparado, né, pessoal? O Eduardo tentou confrontar o ministro Haddad, jogaram ele ali contra a parede, tentou dizer que o pai dele fez um grande governo e coisa do tipo. Só que o ministro, pessoal, não deixou barato, esfregou o calote, o rombo deixado por Jair Bolsonaro e quebrou Eduardo ao vivo. A comissão ela caminha muito bem nos trabalhos, não só pela boa condução de Vossa Excelência, Paulo Guedes, né, e da deputada Bia Kicis, mas é porque essa oposição ela realmente pensa em fazer uma oposição responsável pensando no país. Né? Eu de maneira nenhuma vou aqui fazer adjetivos negativos com a pessoa, né, do ministro Haddad, como por exemplo Tchutchuca do Centrão, e coisas do tipo que eu ouvi no passado recente, quando o ministro do governo Bolsonaro vinham a essa casa. E para demonstrar como é que nós pensamos diferente, eu sei da pressão, ministro, que Vossa Excelência recebe quando deputados da esquerda acreditam que não deveria haver arcabouço fiscal. E se nós não tivéssemos compromisso com o país, talvez nós incentivássemos esse tipo de discurso, porque é o discurso que leva o Brasil ladeira abaixo na quinta marcha. Né? Só uma pessoa totalmente desconexa do passado, da história, consegue defender uma pauta nesse sentido. É claro que tem que ver algum tipo de controle, mas aí para, né, o meu conselho para a esquerda. Por quê? Porque eu acredito que o controle deveria ser melhor feito do que o proposto, né, nesse relatório, em que pese o deputado Cajaro ter feito um brilhante trabalho. Presidente, eu posso acumular com o tempo de liderança? Pergunto, acredito que sim, da minoria. E eu começo as minhas indagações aqui, ministro, perguntando por que no texto do arcabouço o PT faz questão de garantir que haja no texto um dispositivo que afirma, abre aspas, não configurar infração à lei de responsabilidade fiscal o descumprimento do limite inferior da meta de resultado primário, fecha aspas. Isso aqui é aquele clássico das pedaladas, né? Porque quando você retira do texto um dispositivo desse, que fala em punição, mas tem que haver, pelo seguinte motivo, eu não creio que um governo presidido por uma pessoa que gasta 95 mil reais numa diária de hotel em Londres, ou que quer comprar uma cama, que comprou, né, a cama, um sofá de mais de 40 mil reais, que se não tiver um gatilho em cima, um gatilho não, se não tiver um mecanismo de controle dela, ela não vai, por conta própria, segurar a onda dessa pressão e fazer os ajustes fiscais necessários. Tá de brincadeira, né? Querendo falar dos gastos do presidente Lula. Ele tá de brincadeira. Logo o Bolsonaro que gastou ali milhões com motociatas, milhões em hospedagens e hotel e tentou sempre se dizer um presidente do povo. Olha só a hipocrisia do Eduardo. Então parece que nesse relatório, né, não há um compromisso com o controle das contas públicas. Minha segunda pergunta, ministro. Diversos estudos já publicados por economistas renomados apontam que, para o arcabouço dar certo, deve haver um forte aumento de receita. Mesmo sabendo que a carga tributária brasileira é mais de 40% maior do que a média dos países do BRICS, né, fica abaixo de 20% da carga tributária em África do Sul, Rússia, dentre outros países, porque os senhores ainda insistem em aumentar a carga tributária, que em última análise aumentará o preço dos produtos para a população mais pobre. Porque em que pese muito se falar na defesa da população mais humilde, mas quando você tributa Shopee, AliExpress, dentre outros tipos de mecanismo, quem vai sofrer é justamente a população mais pobre. Esse é um debate, a gente sabe que ele é interessante, mas é preciso pontuar esse tipo de atitude, porque está trocando 6 por meia dúzia. Terceira pergunta, senhor ministro e prezado Gabriel Galípolo. Não vou elogiar muito não, senão o pessoal vai começar a perseguir você, vai pedir a tua cabeça aí. Mesmo o Brasil tendo enfrentado, mas eu faço a brincadeira porque tivemos uma reunião de liderança em que realmente houve um diálogo muito bem feito, né? Mais uma vez eu ressalto aqui o relator Cajado, que está presente aqui na comissão, que buscou ouvir todos os parlamentares, todos os partidos, mas essa questão técnica do jeito que é, eu acredito que não será uma espécie de meio termo que conseguirá trazer o ajuste fiscal necessário para que a gente continue recebendo investimentos internacionais, como ocorreu durante a presidência do Jair Bolsonaro, onde as políticas de Paulo Guedes elevaram o Brasil a ser o quarto maior destino de investimentos internacionais. Ele tá de brincadeira, né? Quer dizer que o Brasil melhorou com Jair Bolsonaro e Paulo Guedes na gestão econômica. Agora olha a resposta do ministro Fernando Haddad mostrando o rombo deixado por Bolsonaro na cara de Eduardo Bolsonaro. Pois é, vamos ver na íntegra aqui a resposta mostrando o rombo deixado por Bolsonaro. Leve a mão
o que eu vou dizer com a mesma calma que eu tenho aqui. Mas não, assim, não vale a pena trabalhar com fake news. Tome. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Tome. Vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Tome. Assim, o senhor, não sei quanto o senhor gosta dos livros, mas o senhor está pedindo para eu voltar aos livros, mas eu recomendaria que o senhor se detivesse nos comunicados que a Fazenda faz. Quando a gente paga um calote do governo anterior, se o senhor colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização, o Collor e o Bolsonaro. Tome. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Você podia fazer oposição, podia ser situação, não importa. Fernando Henrique, Dilma, Lula, ninguém deu calote. O Collor deu um calote, quase destruiu aí parte da economia brasileira, e o Bolsonaro deu calote. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu, tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA, que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Então, pega o caso, eu não falo isso, eu não quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca, não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira, o gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo por liminar do Supremo por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? Eu fico imaginando qual que foi a cara do Eduardo Bolsonaro ao ouvir essa resposta aí do ministro Fernando Haddad, expondo aí o rombo deixado por Jair Bolsonaro. Tudo que Bolsonaro causou no nosso país, o rombo histórico